Irmão, vamos começar a nossa comunhão com oração. Vamos pedir para três irmãos orarem aí. Quem que pode começar? Vai, Ismael, começa logo orando. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor, graças te damos por esse privilégio, ó Senhor, de estarmos juntos mais uma vez, Senhor, para Amém. recebermos aqui mais uma vez o direcionamento, ó Senhor, do nosso amado irmão Pedro, que o Senhor possa Amém. também estar nos conduzindo nessa noite, sempre, Senhor Jesus, na obediência da palavra profética. Ó Senhor, nós queremos conhecer o teu coração, nós queremos também ser fiéis à comissão que o Senhor tem entregado para nós, Senhor. Abençoamos cada irmão que está aqui, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações e também, acima de tudo, o Senhor possa estar nos dando visão para que nós possamos enxergar da mesma maneira. Ó Senhor, muito obrigado pela palavra profética que o Senhor tem falado para nós durante esses dias. Senhor, muito obrigado. O Senhor continue a se dispensar. Senhor, e que o nosso coração, Senhor, possa ser um coração que tenha uma boa terra, ó Senhor, para que possa crescer, Senhor, o trigo no nosso coração e não o joio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus, obrigado, Amém. Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos ouvindo o teu falar, a palavra profética, a palavra que nos encoraja, a palavra que nos guia. Senhor, continue abençoando nossos irmãos, abençoando o irmão Pedro, dando muita luz, para que ele possa ser esse vaso de bênção em nossas vidas, que ele possa ser esse transmissor da tua palavra. Senhor, muito obrigado. Oramos também pela sua saúde, restaura todo o movimento das suas mãos, da sua mão, cuida dele, Senhor, o proteja, toda a sua saúde. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão. Continue abençoando sua vida. Abençoe essa comunhão, Senhor. Que essa palavra possa arder em nossos corações e que possamos ter uma postura, Senhor, digna diante do Senhor. Senhor, muito obrigado. Aleluia. Mais um irmão aí para orar? Amém. Amém. Senhor Jesus, quero te agradecer por essa oportunidade, por esse dia, por essa comunhão com Pedro, essa oportunidade de estarmos mais alinhados, mais companheiros uns dos outros. Senhor Jesus, abençoe essa noite, abençoe a comunhão. Queremos abrir o nosso coração para receber a tua palavra, o teu encargo. Senhor Jesus, que possamos reagir fortemente, Senhor, ao teu falar. Senhor, amém. Muito obrigado por esse dia e por essa comunhão. Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos dar uma boas-vindas aqui para o nosso amado irmão Jonas. Amém, irmão Jonas? Irmão abençoado. Jonas Pizarro. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo. Irmão Pedro, eu vou pedir para o irmão Kleiber dar uma boa notícia para você aí do nosso Expolivro. Né? E, Kleiber, se você quiser, pode aproveitar e falar da força-tarefa que está aí na região de Bacabal. Você pode compartilhar, e o Zé Filho também, né? Reforçando esse encargo. Pode compartilhar, apresentar para o irmão Pedro ter bem mais, ficar mais alegre ainda para soltar as pepitas de ouro para nós. Vai, amém. Irmão Kleber. Graças ao Senhor, né? A gente tivemos uma comunhão com o Pedro alguns dias atrás, então a gente já está bem, acho que bem inteirado em relação ao Expolivro, né? Então, amanhã ou depois a gente vai começar a fazer alguns testes em São Luís, porque o cavalo nós conseguimos, né? Ele deu um probleminha, o Zé está terminando de consertar, né? Mas acho que amanhã ou depois a gente já começa a fazer esses testes aí em São Luís. Então, depois a gente vai enviar para Castanhal, porque a ideia era começar no Pará, só que lá estava mais difícil a gente começar em Belém. Então, eu vou começar primeiro no Pará, e depois a gente vai seguir um roteiro aí para trabalhar com Expolivro. Em relação à força-tarefa, só queria atualizar os irmãos. Aqui em Bacabal, a gente teve um incidente, né, com os comportores. A gente teve um acidente, dois deles foram
gravemente atingidos, né? Assim, mas por misericórdia de Deus, quando a gente foi socorridos, né? Eles foram socorridos por uns amigos do Carlinhos Florencio, né, que é da família, e eles foram encaminhados para um hospital. E quando eu fiquei sabendo para onde eles estavam sendo encaminhados, eu falei, não, muda de hospital, estava na estrada, né? E eu falei assim, olha, liga para o Moreira, né, liga para a minha família lá, fala para eles irem para o hospital e tentar mudar para um outro hospital onde está a minha família que a atende, né? Então, eles foram recebidos por médicos da minha família. Graças a Deus, o Moreira nos atendeu. Tinha a pessoa que é que é responsável pela tomografia lá também é da minha família. Então, eles foram Amém. bem atendidos. E o neurocirurgião também, que estava lá de plantão no dia, ele também era irmão, né? Então, todos os dois já estão de alta, já receberam alta, Amém. e o médico falou, olha, você é resultado de um milagre, tá? Então, a recuperação deles foi bem positiva, no entanto que já tinha um hoje querendo fazer comportagem. Aí eu falei, não, eu não deixei, eu falei, não, deixa quieto aí por enquanto, né? Vamos dar mais um tempinho aí, não vamos abusar, não. Então, de certa forma, o senhor cuidou de todas as coisas, né? O senhor cuidou de todas as coisas. Em relação à força-tarefa que nós fizemos aqui, nós conseguimos atingir lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 cidades, tá? Aproximadamente 20 cidades aqui, e nós distribuímos aqui do dia 19/5 até ontem, 20.508 livros, né? Então, Aleluia. 10 mil e poucos livros que foram kits, né? Então, até quarta-feira, a nossa tendência é chegar a 12.500 kits, tá? 12.500 kits a gente chega até quarta-feira. E amanhã está indo, né? A gente vai fazer um arrastão, uma cidade aqui de 100 mil habitantes, que é Santa Inês. Vamos levar todos os comportores e alguns irmãos que se prontificaram também a estar junto com a comportagem, né? Vamos passar o dia todo em Santa Inês fazendo comportagem, fazer um arrastão lá gigante. Vai ter lá, no mínimo, umas 40 pessoas fazendo comportagem nessa cidade. E graças a Deus também a recepção pelos irmãos das igrejas também foi bastante positiva. Muitos irmãos, à medida do possível, se envolveram com a comportagem, né? Então, de certa forma, tá andando, né? Graças ao Senhor, tá andando muito bem, muito forte. A gente conseguiu mais uma semana dos ceapistas, né, para ficar em campo. Então, aí, quinta-feira, nós estamos mandando lá para o Zé Filho, para ficar lá uma semana lá em São Luís. Lá, então, vamos chegar lá mais ou menos acredito que umas 50 irmãos vão estar envolvidos nesse projeto lá em São Luís de uma semana. Amém. Amém. Só louvando o Senhor, tá bom? Amém. Amém. Muito bom, Cleiton. Irmão Zé Filho, você quer falar alguma coisa para complementar aí? Quanto ao Expolivro, amanhã nós vamos fazer o teste. Amém? Amém. Amanhã Glória nós a vamos fazer o Deus. teste para ver como está, né? E até mesmo a amarração dos móveis, da mobília, para poder a gente perceber se tem que fazer alguns ajustes. Nós já compramos as cintas, já compramos o material que vai colocar entre uma peça e outra. Então, o irmão que estava cuidando, ele pegou o Covid, por isso que também deu esse atraso, 15 dias, ele está com 19 dias, né? Aí ele começou a vir ontem. E, graças a Deus, o Expolivro, né? Amanhã nós vamos fazer o teste, né? O cavalinho que o irmão Fredson emprestou é um cavalinho muito bom, muito, né? Só foi uns ajustes que precisou. Amém. Amanhã está tudo certo. E graças a Deus pela força-tarefa, né? Em toda a região, o Fábio vai apresentar, viu, Leno? Acho que o Fábio de Teresina, é bom ele apresentar, né? O gráfico rapidinho, tá bom?
Jesus é o Tá Senhor. bom. Pode apresentar aí, Fábio, o irmão Pedro. É isso? Sou eu? Então fala. Sou eu mesmo. O Fábio, Amém. o Fábio é esse O aqui. Fábio ia mostrar, né? Aham. Graças ao Senhor, esse é o nosso resultado da região, né? Da comportagem, desde a última comunhão com o irmão Pedro até Isso é ontem, né? Isso é região 2, né? A região 2. A gente fez um resumo da semeadura, né? Então, nesse mês e 7 dias, né? Nós tivemos 65.276 livros semeados em toda a região, amém? Amém. Glória a De Deus. 7/5 até 14/6. Desses livros, 45.084 foram semeados pelos comportores e 20.192 pelo nosso SEAP. Amém. Senhor Glória a Deus. Jesus. Amém. Muito bom. Irmão Pedro, lá em Amapá, nós também enviamos irmãos, né? Lá dos nossos comportores que estavam em Belém. Vou pedir para os irmãos desligarem os seus microfones, tá? Abrir só quando forem falar, tá? Wi-Fi. E aí, os irmãos lá que estavam em Belém, eles foram para Macapá, eles estão todos participando aqui da comunhão com você. Do Vinícius. Amém, Vinícius? Dá um amém aí bem forte aí, Vinícius. E o irmão Carlão foi junto com alguns irmãos que cooperam, né? O Vinícius vai dar um amém aí, bem forte aí para o irmão Pedro. Vai, Vinícius, dá um amém aí. Liga o teu microfone. Amém! Isso aí é a força-tarefa, Pedro. Irmão Pedro. Amém, aí, maravilha. O irmão Carlão chegou hoje lá no Amapá. E ele chegou também com um grupo de irmãos que cooperam aqui conosco, né? Os obreiros da nossa região. O irmão Fred, o irmão César, o irmão Firmo, né? Foram com ele. E também o Adélcio, irmão Pedro. O Adélcio está lá, ó, tá pegando fogo. Que maravilha, Delcio, amém. O Adélcio está lá. Então, Aleluia. Graças ao Senhor, né? Isso aí, irmãos, irmão Pedro, isso é fruto da palavra profética, né? Então, nosso sentimento sempre foi ser fiel ao que o Senhor Jesus tem falado, através dos apóstolos, através de você, e a gente manter a nossa fidelidade. O irmão Dilando, você quer colaborar aí nessa comunhão com o irmão Pedro, para o irmão Pedro começar a ter essa comunhão conosco, Edilando? Não, só dar boas-vindas para o irmão Pedro. Eu acho que os números aí já falaram bastante. Amém. Daqui a pouco o Cleiber deu aí do nosso livro, né? Uhum. E tá dentro, deram prazo para nós até julho, né, Cleiber? E a coisa parece que andou mais rápido, que nós vamos aprontar esse exponível antes mesmo do tempo que foi dado para nós, das demais Amém. regiões. Amém. Quanto mais, irmão, só para dizer, bom Pedro, que bom revê-lo. E aí fica com você agora, viu? Amém, irmão Pedro. Irmãos, vamos desligar os nossos áudios para dar liberdade para o irmão Pedro ter comunhão conosco, tá bom? Vamos todos desligar, por favor. Irmão Pedro, está com você, meu irmão. Amém, queridos irmãos, né, do Conenote. Mais uma vez, com grande alegria e satisfação, né, que eu estou aqui, né, tendo essa comunhão com vocês. Primeiramente, quero dizer que a força-tarefa em Bacabal, né, o Kleiber tem me mantido informado, né, eu só posso dizer que isso é de Deus, que Deus está nos abençoando, né? Depois vou comentar um pouco melhor, né? E também, né, a força-tarefa que agora se inicia lá em Macapá, né? Então, e essa força-tarefa irá se deslocar para São Luís. Então, o Senhor está conseguindo atuar
por meio do pequenino rebanho. Nós não somos numerosos, mas estamos sendo úteis na mão do Senhor, né? E com relação àquele acidente que aconteceu no caminho para Bacabal, né? De Bacabal para outra cidade, eu só quero observar, né? Vocês, eu disse para o Kleiber, né? Vamos daqui para frente dar uma atenção maior com relação aos carros, né, nossos, nas forças-tarefa, e também no deslocamento, né, de vocês, dos comportores, dos cooperadores, dos obreiros, quer dizer, os nossos deslocamentos pelo carro, sempre, né, existe um risco, né, e eu sempre sou muito preocupado com isso, né, porque queira ou não queira, é um ponto em que, né, o inimigo de Deus pode atacar, né? Porque se ele não consegue nos pegar em outros pontos, mas ele pode nos pegar, né, às vezes, numa imprudência, num problema, tal. Então, eu queria dizer para vocês que vamos ser prudentes nisso, né? Os motoristas dos nossos carros que carregam comportores ou cooperadores precisam ser escolhidos, precisam ser motoristas realmente experientes, né, prudentes, tá? Não correndo risco desnecessário e, né, não se distrair no volante com o celular, não dirigir cansado, né? Então, assim, tomar muito cuidado. E também peço encarecidamente, né, para vocês, cooperadores, não deixem, né, os irmãos saírem nesses carros sem colocar o cinto de segurança, tá? Mesmo os que estão atrás, geralmente, descuidam-se, né, disso. Vamos usar cinto de segurança em todos os assentos, tá? Não vamos descuidar disso, porque Satanás, ele é o diabo, né, o leão que ruge, ele vai procurar qualquer coisa para nos atacar. Então, não vamos dar chance para ele, tá bom? Então, esse é um ponto que eu peço para vocês cuidarem, né, dos motoristas e também, né, cuidarem da segurança dos carros e também do cinto de segurança, tá bom? Então, com relação ao que vocês estão fazendo, é uma coisa inédita, uma coisa maravilhosa, né? Tanto no CEAP, né? O CEAP de vocês, tá? De Cone Norte, desde aquela comunhão, né, que eu tive com vocês, com Lennon, com os irmãos, e vocês fizeram uma repaginação e o Senhor abençoou muito, graças a Deus, né, que o CEAP está realmente conseguindo dar um valor agregado para, né, os nossos treinandos, né, os nossos irmãos que estão dispondo-se a passar pelo CEAP, né, e tem formado equipes de comportores, é isso que é maravilhoso. Hoje nós temos várias equipes atuando, né, e sempre que possível sendo aperfeiçoados pelo PAC, né, de Osasco, sempre aumentando a nossa performance. Isso é muito bom, tá? Então, eu vejo, sabe, queridos irmãos, não sei se vocês percebem que 10 anos atrás, né, eu perguntava para o Senhor, quando é que nós vamos fazer realmente diferença, né, nas ruas? Quando é que nós vamos realmente, né, mexer com a sociedade, né, abalar a autoridade das trevas, o reino, né, reino das trevas, império das trevas? Porque nós éramos, né, eu perguntava para o Senhor assim, né, 10 anos atrás, Senhor, nós temos a melhor palavra, o Senhor tem nos dado, né, e o irmão Dong estava à frente, e o ministério da palavra, né, não tem sido fraco, o Senhor tem nos suprido com a palavra profética, já no tempo do irmão Dong, e só que nós éramos como grupos misteriosos, que nós entrávamos em nossos prédios, nossos locais de reuniões, salões, auditórios. Antigamente nem colocávamos placa nenhuma,
Então, a vizinhança mal sabia do que se tratava, quem éramos nós, né? Então, nós éramos um grupo escondido, né? Oculto, misterioso, e pouco se dava testemunho, né? Nesse aspecto. E eu perguntava para o Senhor, Senhor, se nós realmente temos a palavra revelada, e realmente tínhamos a palavra revelada, se nós temos a palavra revelada e nós estamos, né, sendo a igreja em Filadélfia em formação e em consolidação, quando é que nós vamos fazer diferença na sociedade? Quando é que nós... Né, quando é que nós vamos... Né, quando é que nós vamos atingir, né, realmente o que Deus quer fazer? Aí, né, 5 anos atrás, graças a Deus, alguma coisa começou a ocorrer, né? O Senhor começou a usar a equipe do PAC, que eram a equipe meramente de cuidadores do irmão Dong, e eles acreditaram, creram na palavra que o irmão Dong disse para eles, que eles seriam PAC, né, posto avançado de colportores, e eles, então, resolveram, né, pela fé, sair se arriscando. E graças a Deus, né, que fizeram uma revolução na colportagem, porque até então a colportagem estava acontecendo, né, tanto na região de Minas Gerais com Reinaldo, e também lá no Cone Sul com a Mi, né? O microfone do Pedro está mudo. O microfone do irmão Pedro ficou mudo, Edilano. Consertou, já consertou. Pronto. Tá, eu entrei, eu liguei. Então, nós tínhamos, né, 10 anos atrás, eu não sabia como, né? Eu não sabia como, falei, algum milagre vai acontecer? Será que nós vamos, de repente, conseguir entrar na televisão? Será que, né, as TVs abertas, comerciais, nós vamos conseguir entrar? Porque é muito caro, né, comprar horário dessas TVs. E eu não sabia de que maneira Deus ia nos usar, já que nós éramos, eu tinha certeza que nós éramos a Filadélfia em formação, e nós tínhamos a palavra profética, mas não tínhamos caminho para fazer diferença, né, na sociedade, levar tudo isso que o Senhor nos deu, né, esse evangelho do reino, para a sociedade. Mas, graças a Deus, 5 anos atrás começou a se formar esses colportores, né, da equipe do PAC, de Osasco, e o Senhor usou esses jovens, né, do nada, crendo na palavra que o irmão Dog disse para eles, e, de repente, revolucionaram a colportagem dinâmica, né? Então, nós, a partir daí, a coisa começou a virar. Não que a colportagem dinâmica fosse a única coisa que aconteceu, não, mas a colportagem dinâmica catalisou um processo. Então, só para vocês terem uma ideia, por esses dias, já estão saindo, né, da editora mais uma leva de impressão de livros. Nós já, este ano de 2021, com esses livros que já estão sendo entregues, já totalizaram 2 milhões de livros. 2 milhões de livros em 2021. Então, eu acredito que até dezembro, né, claro que esses livros que saíram agora ainda precisam ser distribuídos. Acredito que nos próximos 3 meses, né, serão distribuídos. Mas nós teremos ainda outros meses até chegar no mês de dezembro. Por isso, eu acredito que nesse ano nós vamos distribuir pelo menos 3 milhões de livros. No ano passado foi mais de 2 milhões. Este ano, pelo menos 3 milhões. Se tudo correr bem, pode chegar até 3 milhões e meio, tá? Então, irmãos, isso é uma coisa tremenda, uma coisa tremenda. Não sei se vocês sabem,
Nós aqui na Estância, né, nós fazemos eventos cristãos para vários grupos grandes. E a Assembleia de Deus tem usado esse lugar, e o pastor-chefe, o pastor mor do principal ministério da Assembleia de Deus, usou a Estância e chegou, né, no particular, perguntando para o Jonas, eu sei que seu pai é pastor, eu conheço o seu pai, pastor da Assembleia, né? E você conhece seu potencial que nós somos. Nós temos um potencial muito grande, mas nós, com todo o nosso potencial, nós não conseguimos construir a Estância que vocês construíram. O que vocês têm que nós não temos, né? Jonas, então, falou para ele, né, que nós temos uma só trombeta, nós temos um só trombeteiro, né? Aí ele virou para os seus colaboradores próximos, disse: eu tinha que dormir sem essa, né? Eu tinha que dormir com essa, né? Ouvindo isso. E isso quer dizer o quê? Irmãos, nós, em termos de potência, em termos de poder econômico, em termos de poder político, em termos de poder de recursos humanos, nós nem chegamos de perto à Assembleia de Deus. Não chegamos, nem perto. Mas, irmãos, hoje, quem está fazendo diferente nas ruas? Não é a Assembleia. Não é a Assembleia. Não é? Então, nós estamos orando pelos nossos cálculos do passado ainda, pelo menos com 200 e poucos comportores, estamos orando por ano, no mínimo 22 milhões de orações, de pessoas que ouviram nossas orações só pelos comportores. Não se fala ainda por Avança Jovem e os irmãos das igrejas. Então, irmãos, e agora subindo para 3 milhões, porque a nossa média de distribuição de livros hoje está já entre 10 mil a 11 mil por dia. Então, o número de pessoas que estamos orando também deve estar subindo para 30 a 35 milhões por ano. 30 a 35 milhões de pessoas por ano estão ouvindo nós estamos orando e conectando essas pessoas com Deus. Então, vocês ouviram o testemunho, né, que o irmão Hélio, de Foz do Iguaçu, deu na reunião de domingo, né? E ele falou que aquele que trabalhava, né, na escolta armada, ele foi acho que foi para Belém, foi para o Pará, e oraram com ele. Ele foi para Distrito Federal, oraram com ele. Ele foi para Bebedouro de São Paulo, oraram com ele. Ele veio para, né, São Paulo, oraram com ele, que ele falou: não é possível, vocês brotam em todo lugar, né? Irmãos, 10 anos atrás, nós não tínhamos mínima condição de alcançar o público desse jeito. Para acrescentar uma pessoa por ano, por irmão, era uma coisa tão difícil, tão difícil. Mas, irmãos, hoje, nós somos, de fato, um pequenino rebanho. Deus nos deu um poder de fogo com um número diminuto de pessoas. Nós temos um poder de fogo que os maiores grupos não têm. Hoje temos mais de 300 comportores trabalhando nas ruas. Nós estamos distribuindo quase 11 mil livros por dia, né? Agora, quando chega o dia do Avança Jovem, da fábrica de vencedores, é mais um choque desse nas ruas, né? E muitos jovens estão sendo alcançados. E não só isso, hoje as igrejas estão aderindo a essas saídas, né, para pregar evangelho, né, também fazer comportagem. Então, e ainda mais com a rede de cuidado, nós estamos tendo muita gente para ser cuidado que não damos conta. E muitas pessoas estão querendo viver a vida da igreja. A pandemia, aparentemente, é uma coisa negativa para o homem, mas ela fez duas coisas excelentes na obra do Senhor.
A primeira coisa da pandemia é que todas as igrejas estão sendo, pouco a pouco, alinhadas com a palavra profética. Antes, não tinham, né? As igrejas não tinham esse acesso. Só essas igrejas, né, dessas regiões que buscam mais a palavra e nos convidam para dar conferência, é que uma vez por cada 6 meses chega para eles, né? E aqueles mais dedicados acompanham pelo Instituto todas as conferências. Mas o número é muito pequeno dos que realmente acompanham. Mas agora, com a pandemia, né, toda semana tem a palavra profética. Quer dizer, isso foi uma coisa de Deus, uma coisa tremenda. Em segundo lugar, a pandemia está quebrantando o coração dos homens. Muitos estão carentes, muitos estão quebrantados, muitos estão desesperados. E nós estamos encontrando as pessoas nas ruas nessa condição, onde, né, a eletricidade celestial consegue achar corações quebrantados para Deus dar um choque nas pessoas, né? E ainda recolhemos para a rede de cuidados. Irmãos, nós estamos com tudo na mão, né? Deus nos engrandeceu o trabalho nas ruas e Deus também nos deu o caminho de acolher essas pessoas na rede de cuidado para aumentar o número de pessoas nas igrejas, para a edificação das igrejas, para o Senhor poder voltar. Por isso, irmãos, eu estou muito, muito contente e eu quero dizer para vocês que isso acontece, espero que vocês deem valor. Isso tudo está acontecendo graças à palavra profética. Eu não sei se vocês estão percebendo, ao compartilhar da igreja em Esmirna, vocês estão percebendo que a degradação foi entrando porque não tinha mais apóstolos para dar a palavra profética. Não sei se vocês estão percebendo isso. O apóstolo João era o último apóstolo que ainda alimentava as igrejas com a palavra profética. Quando ele morreu, aliás, antes dele morrer, já houve pessoas como Diótrefes, não é isso? Já não colaborando com ele, né? Então, assim, já era difícil. Alguns, então, influenciados pelos ensinamentos diferentes, não influenciados pelo mundanismo que entrou na igreja, né? pelo amor ao cargo, amor ao benefício próprio, interesse próprio, ou seja, ganho de lucro, de dinheiro, ou de fama, ou de posição, eles foram rejeitando já a palavra profética. E quando João morreu, então, não houve mais a palavra profética. Não sei se vocês perceberam. E aí que Satanás entrou, né, para degradar a igreja. E aí, irmãos, o que eu disse para vocês nesses domingos, que o Inácio, que é o bispo de Antioquia, ele foi muito importante nas suas epístolas, nas suas cartas, que ainda bem que não foram consideradas parte do cânon, isto é, não foram consideradas parte da Bíblia, ainda bem, porque ele, então, fortaleceu o episcopado, ele fortaleceu o poder e a autoridade dos bispos, mas não teve más intenções. Ele estava preocupado justamente por falta dessa unidade, por falta de um apóstolo, por falta de uma palavra profética, as igrejas se dividissem. E para as igrejas não se dividirem, ele fortaleceu a autoridade dos bispos. Vocês estão conseguindo me entender? Né? Então, sim. O Satanás, ele vai levando uma coisa a outra. Quando não tem a palavra profética vinda dos apóstolos, né? Então havia uma necessidade, então, do homem se organizar. E Inácio, ele achou esse caminho fortalecendo os bispos. Então ele escreveu várias epístolas, dando um lugar de destaque para os bispos e autoridade para os bispos. Isso, com relação, isso aí, correndo ao longo do tempo, isso fez com que as pessoas fizesse uma corrida atrás de cargos, corrida atrás de
posições, atrás de poder, de autoridade. Isso degrada a igreja. A igreja, então, entrou em decadência através dessa pequena mudança de direção, né? Porque não havia direção. Aí, então, sem a palavra profética, não tem autoridade do Espírito Santo na igreja. Vocês acreditam nisso? Quando não se tem a palavra profética, a autoridade do Espírito já não tem mais valor na igreja, das igrejas. E o homem passou, né, fortalecendo os bispos passaram a fazer valer as suas opiniões, né, a sua maneira de governar. Então, cada bispo, né, conforme a condição de cada um, governava as igrejas, né, segundo a sua maneira de ver as coisas. Então, isso foi deteriorando. Por isso, né, entrou a questão na segunda parábola, né, de Mateus 13, questão do joio e do trigo. Né? Eu disse, eu não sei como vocês receberam essa palavra, mas, de certa forma, muitos receberam, talvez, levando um choque, né? Porque para a interpretação, né, do irmão Lee, a interpretação da versão Restauração, né, e também muitos intérpretes da Bíblia também concordam com essa interpretação, que o joio corresponde aos falsos cristãos ou falsos crentes. Mas, queridos irmãos, se o joio fosse falso crente e falsos cristãos, não tem absolutamente nenhuma aplicação para nós. Nenhuma aplicação para nós. Porque não é possível que a gente esteja vivendo a vida da igreja e haja um falso cristão do nosso lado e a gente não perceba, né? Eu acho que é praticamente impossível na nossa época. Quem sabe no tempo do rei do Constantino, né? Imperador Constantino, muitos então viraram cristãos para ganhar algum favor imperial. Mas não na nossa época. Na nossa época é difícil a gente conviver com um falso cristão, né? Mas ali diz, né? Por isso que eu mostrei alguns versículos para dizer que no tempo de Paulo, né? No tempo de Paulo, ele já disse que haveria, né? Haveria alguns dentre vós, ele falando em Mileto com a igreja em Éfeso, não é isso? Lá em Atos 20, vamos dar uma olhada. Atos 20, né? Senhor Jesus. Ele fala no versículo 29, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, quer dizer, penetrarão, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quer dizer, então, não só virão lobos vorazes para destruir o rebanho de Deus, mas dentre eles mesmos, quer dizer, os próprios presbíteros que já estavam entre eles, haverá alguns que, né, falarão coisas pervertidas para arrastar, né, homens, discípulos atrás deles. E também eu mostrei também em 1 João capítulo 2, não é isso? Que ele diz assim, fala dos anticristos que têm surgido. Anticristo, não sei se vocês sabem, anticristo, na verdade, são os hereges, que falam algumas heresias com relação a Cristo, né? Dizendo que Cristo não era Deus, ou que Cristo não era Jesus, não era homem, tá? Um dos dois. Então, só que, versículo 19, né, ele fala, eles saíram de nosso meio. Eles saíram de nosso meio, quer dizer, esses que, de repente, entraram numa heresia feia, mas eles estavam no meio dos irmãos. Eles saíram do nosso meio. Então, o joio não pode ser um falso cristão, não pode ser um falso crente, né? Mas o problema aí é onde eu vou explicar daqui a pouco com relação ao joio, mas se eles tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram
para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quer dizer, então, há aquelas pessoas que convivem conosco, ficam um tempo conosco, mas com um coração impuro, com um coração que tem ambição em fazer alguma obra própria, querendo achar um espaço na igreja para, né, para levar para os irmãos, para divulgar para os irmãos aquilo que eles pensam, e algumas dessas pessoas que saíram acabaram entrando numa coisa absurda, né? Assim como esses anticristos entraram numa heresia absurda. E nós temos a experiência disso, irmãos. Há irmãos do nosso, houve os irmãos do nosso meio, que saíram e hoje foram correr atrás de coisas totalmente absurdas, né? Então, assim, então, o que é que classifica, né? E também com relação ao 2 Timóteo, Himeneu e Fileto, eles, a linguagem deles corroíam como câncer, e Paulo falava para cuidar dessas pessoas, não é isso? Só que Paulo fala que eles se desviaram da verdade. Se eles se desviaram da verdade, é porque eles estavam na verdade. Então, eles são pessoas que estavam entre nós, né? Ou podem hoje estarem entre nós, mas tem algum problema no coração. Tem algum problema, né? Principalmente no tocante à autoridade, à liderança. Eles tinham certamente problema com a liderança de Paulo. E eles têm ambição de querer fazer uma coisa própria. Irmãos, esse é o problema do coração. Por isso que na parábola do trigo e do joio, lá em Mateus 13, ali fala, logo na primeira parábola, a questão toda é do coração, né? Deus, o mistério do reino, né? O reino dos céus, ele é semelhante a um homem que veio a semear. Quem veio a semear é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio semear a semente do reino e semear nos corações. Então, tudo vai depender do coração que recebe a palavra. E esse coração que recebe a palavra é que faz a pessoa ou produzir para Deus ou produzir nada, produzir erradamente. Então, por isso que na segunda parábola, o trigo e o joio são muito parecidos. Quem não foi especialista não consegue distinguir. Da mesma forma como essas pessoas que conviveram ou convivem conosco, pode ser que alguns ainda convivem conosco, né? A maioria dos irmãos não percebe, mas os especialistas percebem. Eu me lembro que de muitos anos atrás, eu lá em São Paulo, havia alguns que eram até cooperadores do irmão Dong do meu lado. E eu sabia que eles tinham problema no coração. E eu sabia que eles iriam causar problemas. Mas, enquanto o fruto não se manifestasse, era difícil eu falar. Vocês entenderam? Então, era difícil você falar que esse joio, esse trigo, enquanto eles crescem junto conosco, porque os irmãos não iriam reconhecer. Mas chegou um dia em que produziu fruto, e o fruto deles era maléfico, e eles se afastaram de nós. Então, irmãos, às vezes são pessoas que estão junto conosco, mas você não consegue perceber. Mas os especialistas, os irmãos que estão à frente, conseguem perceber coisas que você não consegue perceber. Por isso, irmãos, é melhor você confiar, né, em quem está na frente e seguir a palavra profética. A palavra profética nos vacina contra essas coisas, né? E a palavra profética faz com que você siga a direção correta. Bom, então, esse joio, aqui, né, na parábola do joio, ele fala assim, ó, aqui, deixa-me ver, a palavra do joio, ele fala assim, né, então, Jesus, os discípulos pedem para Jesus explicar, Jesus falou assim no versículo 37, e ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, 37.
38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Aparentemente, é muito forte essa palavra, são filhos do maligno. E ali diz, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Então, você pode ter uma dúvida. Ora, então esses joios que eu estou falando, que não são falsos cristãos, podem ser irmãos que conviveram conosco, convivem conosco, mas será que eles vão ser lançados, né, no fogo? Né? Vão ser lançados no fogo. Aí mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão o seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos irmãos, esse joio aqui não é a pessoa. Esse joio não é o crente em si. Esse joio corresponde à obra de uma pessoa. A obra de uma pessoa. A obra de uma pessoa, né, que vem do maligno, pode ser queimado, deve ser queimado na consumação do século. Por isso que eu mostrei para vocês em 1 Coríntios 3. Dá uma olhada. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Entenderam? Aqui, o trigo, o joio, não está se referindo à pessoa, está se referindo à obra da pessoa. Então o dia mostrará a obra de cada um, né? Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, em Mateus 13, de lançar no fogo é para provar a obra. Provar a obra, vocês estão entendendo? Então, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, se o fruto da sua obra for trigo, você vai receber galardão, né? Se o fruto da sua obra for joio, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, tá? Ele vai sofrer dano, ele vai passar por fornalha acesa. Vocês viram ali em Mateus 13, fornalha acesa. Mas não é o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, né? Então, é o dano da segunda morte, mas esse mesmo será salvo. Quer dizer, a pessoa será salva, mas a obra, né? Mas a obra passará pelo fogo, tá? Então, eu não sei se eu fui claro, vocês conseguiram entender? É por isso que ao vencedor da igreja em Esmirna, dá uma olhada, vencedor, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 11. E no final da explicação do trigo e joio, Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, a questão toda, irmãos, é a palavra profética. Você tem ouvidos para ouvir a palavra profética ou não, tá? Aí, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra profética, irmãos, é o que o Espírito está falando às igrejas, tá? O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Porque o joio e o trigo é questão da obra. A obra que, se você produzir obra que é joio, que vem do maligno, que vem atrapalhar o que Deus está fazendo, a obra de Deus, você não vai para a perdição eterna. Você não vai, né, para lago de fogo. Mas o lago de fogo vem até você. Você vai sofrer o dano da segunda morte.
você vai ser lançado como que para uma fornalha acesa, só que por 1000 anos. E você mesmo será salvo, né? Você não será lançado no lago de fogo. Então, queridos irmãos, isso é para nos mostrar o quanto nós precisamos nos precaver, né? Para não chegar naquele dia, a gente se surpreender que toda obra que, com tanto esforço, nós fizemos enquanto estávamos vivos, e o Senhor, né, nos mostrou que o fogo passou e queimou tudo. Não passou de joio. Joio, né, não produz fruto venenoso, né? E o trigo não, o trigo é saudável, o trigo da vida, né? Então, assim, que aí na região Cone Norte haja, né, cooperadores, haja obreiros, haja irmãos, né, que ouvem a palavra profética e tenham coração correto, né, puro, para ouvir a palavra corretamente e deixar essa palavra trabalhar. Pode ter certeza, em Cone Norte vai sair trigo. Mas se vocês descuidarem e deixarem um ou outro, não é isso? Começar, né, ter problemas com a palavra profética, e podem acontecer no meio de vocês, acontecerem joio. E esse joio, inimigo usará o joio para influenciar os outros, né, para tirar os outros da palavra profética, né, do foco da palavra profética, começa a pôr dúvida, né? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu confio muito em vocês. Vocês têm muita cumplicidade, né, com o que a gente tem falado, né? E eu confio muito em vocês. Sabe por quê? Eu quero abrir o meu coração para vocês. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Esses dias aconteceu, né, que o filhinho do Jones, né, foi descoberto um tumor no rim, né? Então eu tive um sentimento que veio do Senhor imediatamente, de que alguns irmãos que estão na linha de frente, eles são suscetíveis ao ataque do inimigo. O inimigo quer parar a obra do evangelho, quer parar a obra de expansão, comportagem, né, comportagem, avança jovem, rede de cuidado, edificação da igreja, que ele quer parar. Quem está à frente, ele quer atacar. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, nós estamos, quem de vocês está na linha de frente, nós devemos orar para o Senhor guardar, né, esses que estão na linha de frente, porque nós estamos muito expostos a Satanás, né? Então, eu vou abrir o meu coração. É o seguinte, tudo que o Senhor tem me usado para falar, não sei se vocês perceberam, o Espírito tem me usado para falar, são palavras muito fortes. São palavras que mexem com a porta do Hades. São palavras que mexem com o império das trevas, né? E eu tenho insistido nessa palavra profética porque eu sei que o inimigo, ele quer atacar, o inimigo número 1 dele é a palavra profética. Então, podem começar a surgir do tipo assim, Pedro está falando muito da palavra profética, da importância da palavra profética, na verdade ele quer pregar, na verdade, para ele, falando dele mesmo, para ele, então, ter reconhecimento, isso é mentira de Satanás. Eu estou sendo só fiel ao Senhor, passar para vocês o que realmente leva a igreja para frente. Só que o inimigo pode usar isso e me atacar, vocês sabem disso. E eu tenho usado, né, a questão da comportagem dinâmica, também já está sob ataque, né? Recentemente saiu um cooperador de nosso meio já atacando que a comportagem visava dinheiro, né? E vocês sabem que é mentira. Nós temos falado para os irmãos, para os comportores, que quando visam dinheiro, não flui a comportagem. Nós trabalhamos por amor ao Senhor e por amor às pessoas. Aí sim, né, e confiar na palavra profética, aí tem fruto.
aí as coisas fluem, né? Só que o inimigo já vai pondo dúvida na cabeça das pessoas, ele quer atacar a palavra profética, ele quer atacar a parte da execução operacional. Começando pela comportamento dinâmica, ele vai bater no Avança Jovem, ele vai atacar, né, no Expo Livro, ele vai atacar nos grupos familiares, ele vai atacar na rede de cuidado, quer dizer, então, quem está à frente está muito vulnerável, está muito, né, exposto. Eu, por exemplo, eu me sinto muito exposto, né? Não sei se vocês entendem, eu abri meu coração aqui, né? Então, às vezes, eu quero dizer o seguinte, se vocês, os principais cooperadores, e os irmãos responsáveis das igrejas, e os irmãos que estão conosco, não descerem do muro, ficarem em cima do muro, eu vou me sentir muito só. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se vocês não se comprometerem com aquilo que o Espírito está falando, com aquilo que o Espírito está me usando para falar de uma forma ousada, porque eu não tenho medo do inimigo, mas eu preciso que o corpo esteja comigo. Amém. Eu preciso que os cooperadores, preciso que os irmãos da liderança estejam comigo. Vocês entenderam? Eu não quero chegar ao ponto em que, quando Satanás atacar, eu me sinto só. Eu me senti só. Vocês entenderam? Quando for atacado, né, eu estou apanhando sozinho. Ninguém mais está comigo. Assim como Paulo, todos me abandonaram. Vocês entenderam? Assim como o Elias, o irmão Ezra falou do Elias, foi para uma caverna, né? Teve depressão, tudo. Só que ele não falou, né, o motivo. Sabe qual é o motivo? O motivo é que ninguém mais estava com ele. Vocês entenderam? Sim. Elias estava só. Né? Eu não quero me sentir assim, irmãos. Eu não quero estar só. Né? Eu quero que vocês desçam do muro e se comprometam até a cabeça, até o pescoço. Né? Vocês também se comprometam nisso. Tá? Então, Elias falou para o Senhor, né? O Acabe, Jezabel, matou todos os profetas de Deus. E agora, só tenho eu, sobrou só eu. Eu estou sozinho. Aí o Senhor falou para ele, você se engana. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Você entendeu? Então, esses 7.000 homens que se comprometeram com o Senhor, se comprometeram com Elias, é que deu conforto para Elias. Né? Então, eu quero dizer para vocês, vocês podem ter certeza, eu não sou intimidado pelos ataques do inimigo, não. Eu vou em frente. Eu vou ser fiel até a morte. Que o Senhor, né? Enquanto o Senhor puder me usar, enquanto eu puder ser útil, eu vou, com toda a minha coragem, eu vou para frente. Eu não vou voltar atrás, não vou arredar. Mas eu preciso de pessoas que estejam do meu lado. Eu preciso Amém. De pessoas que se comprometam. Preciso de pessoas que se engajem. Não quando o ataque do inimigo vem, você fica por cima do muro. Ah, bem que eu pensei que estava errado, não era bem assim. Aí sim, aí nós vamos ser destruídos. Né? Então, eu quero dizer que no Cone Norte eu tenho os valentes de Davi. Amém. Eu tenho os valentes de Davi que arriscam o pescoço por Davi. Né? Eles não estão em cima do muro, eles estão com Davi para lutar pelo reino em Sião para trazer o Senhor de volta. Então, esse é o meu recado dessa noite. Agora vocês compartilham. Muito forte, viu, irmão Pedro? Esse é um sentimento aí, o nosso sentimento, o seu sentimento para nós aqui realmente é muito impactante. Porque realmente você está exposto, né? Você tem falado essas palavras de forma muito ousada. E com certeza incomoda. Mas incomoda a minoria, viu, irmão Pedro?
porque a maioria está ouvindo essas palavras e estão praticando. E a gente, graças ao Senhor, aqui na nossa região, as coisas só estão acontecendo porque nós estamos debaixo dessa direção. Nós estamos encabeçados em Cristo, né? Graças ao Senhor, Deus tem usado você, né, para dar essa direção, e nós somos muito claros e dessa direção, né? E por isso que as coisas estão acontecendo. Às vezes, podem não acontecer na velocidade que deveria acontecer, né? Pode até gerar o resultado que era para acontecer. Mas, graças ao Senhor, todos os anos a gente tem avançado um pouco, né? Tanto no aspecto dos comportores dinâmicos, né? Graças ao Senhor, nós temos várias equipes montadas, tanto no aspecto do nosso expolivro, né, que está finalizando, tanto nos aspectos da saúde das igrejas. Graças ao Senhor, as igrejas estão bem, apesar de toda essa situação da pandemia que nos trouxe um afastamento, mas a gente percebe que a gente não tem dificuldade, a gente não tem aqueles burburinhos, e os irmãos têm prosseguido, né, ouvindo essa palavra profética, e também em relação à nossa unidade entre nós, principalmente entre os cooperadores, né, a nossa cumplicidade. Nós já tivemos vários problemas no passado, mas graças ao Senhor, Deus usou o Jonas também para trazer essa paz entre nós, e nós temos o mesmo sentimento, irmão Pedro. Nós temos o mesmo sentimento de estar ao seu lado. Não se sinta só, porque você não está só, tá? Não se sinta só, porque você não está só. Os valentes de Davi aqui do Conde Norte estão com você. Então, não se sinta só. Isso eu falo não só por mim, eu falo em nome dos cooperadores, também falo em nome de todos os irmãos responsáveis, que graças ao Senhor nós não temos nenhum tipo aqui de ruído em relação à questão do que está sendo falado através de você, tá? Graças ao Senhor nós estamos muito claros, um coração muito aberto, investindo o nosso tempo, investindo recursos, né, nesse propósito, né? Graças ao Senhor, é isso que nós temos feito. Eu ia pedir, né, também, dentro dessa palavra que o irmão Pedro falou, o irmão Zé Filho, o Kleber, o Edilano se manifestarem, e depois eu queria pedir para o Jonas, né, que está aí conosco, também se manifestar, dar sua palavra de apoio. O Jonas está mais próximo de você, você tem o apoio dele, mas nós estamos juntos. E aí, abre aí para os nossos irmãos, o Kleber, o Zé Filho e o Edilano compartilharem também. E é isso, irmão. Nosso sentimento é um com você, viu? Amém. Obrigado. Um com você, tá bom? Vai, irmão Kleber. Amém. Somos um. Eu estava até falando com o Zé Filho essa semana, alguns dias já, a gente está até querendo ter uma comunhão com o Leno, com o Edilando e com o Pedro. A gente está até pensando numa maneira de a gente poder avançar um pouco mais rápido. Mas isso a gente poderia ter comunhão depois. Mas eu sinto que o Pedro passou aí para a gente, né, em relação a ficar só, esse sentimento, isso que Paulo sofreu, realmente pode acontecer, né, mas graças ao Senhor, nós estamos aqui convivendo com a nossa maioria de irmãos aqui, é muito simples, né, e é um pessoal muito obediente, né, então, assim, não tem muita complicação, graças ao Senhor, no nosso meio, né. Eu acredito que no passado a gente perdeu muito tempo, né, mas como o Leno falou, a gente tem avançado, né? Avançado a cada ano, então o desejo é avançar mais e mais, né? Então, tem algumas coisas que estavam travadas, como o expolivo, né, mas graças ao Senhor já tá sendo engatilhado, né? Então a gente vai poder avançar mais, né? Então, as igrejas também a gente percebe que estão bem alinhadas,
e a comportagem dinâmica aqui no nosso estado está indo muito bem, graças ao Senhor. Temos testemunhos maravilhosos, né? Então, a gente só sabe que isso daí é em obediência realmente à palavra profética, né? Eu conheço o Pedro desde as conferências de jovens, né? Desde quando eu vim para a vida da igreja, né? E quando eu olhava para o Pedro, olhava para os irmãos da frente, eu falava assim, olha, eu quero ser um dia, assim, como esses irmãos que estão aí na nossa frente, né? E graças ao Senhor, né, hoje nós estamos servindo junto, né? E, assim, com muito tremor e tremor também que a gente está junto com o Pedro, né? Assim, com muita Amém. obediência, muita reverência que ele tem falado para nós, né? Então, realmente, assim, nós consideramos muito, assim, a palavra, né, e também a pessoa do Pedro também, que a gente convive junto, uma pessoa muito íntegra, né, e muito verdadeira, né? Então, a gente consegue captar aquilo que está no coração dele, né? Como ele falou, do lado negativo, né, ele conseguia captar, mas do lado positivo a gente também consegue captar o que é a pessoa do Pedro. Não é só a questão da palavra, mas é a questão da pessoa também, que isso dá respaldo também para a palavra, né? Então, Amém. nós somos cúmplices nesse ministério. Jesus é o Senhor. Ô Zé Filho. Senhor Jesus, é isso aí, irmão Pedro. Amados irmãos também que estão todos ouvindo, né, esse momento, nosso encargo é nos unir cada dia mais, né, com esse falar, e o Senhor tem, por meio desse falar profético, tem nos encorajado muito, né? E vendo você falar com tanto amor para nós, com todo cuidado, né, com toda essa região. Então, tudo isso realmente nós devemos ao Senhor e também o seu cuidado, né? O irmão Jonatas também, que participou, né? E nós não podemos mais parar. Nós Amém. temos esse viver de mártir, né? Realmente mergulhado, né? Sem temor, né? Nós sabemos que vamos sofrer muitas perseguições, vamos sofrer muitos males, né? Mas nós sabemos que o Senhor está conosco, né? E nós também nós não nos sentimos aqui sozinhos, né? Graças ao Senhor, toda semana, né? Todo dia, né? O Senhor tem lhe usado para falar para nós, né? E aqui as igrejas, os irmãos estão muito encorajados, né? Em todos os setores, né? Os jovens, né? As irmãs, os ceapistas, os comportores dinâmicos, né? Todos os irmãos estão se envolvendo, né? Essa rede de cuidado. Então, essa bênção ela está alcançando outras pessoas, né? Então, está vindo pessoas reunir. Então, assim, isso tem nos levado a cada dia mais nos envolver, crendo mais ainda nesse falar, né? Que o Senhor possa continuar lhe abençoando, amado irmão Pedro, né? Falando com tanto amor para nós, né? Realmente nós estamos juntos, né? Nós temos orado muito, né? Temos pedido às irmãs, os irmãos, temos realmente nos ajoelhado para sustentar os nossos irmãos que estão à nossa frente. Temos pedido também para que os irmãos orem também, as irmãs, né? Por todos os irmãos que estão à frente, né? A liderança, porque nós sabemos que o ataque ele vai vir, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor e temos os irmãos. A igreja, com certeza, vai ser edificada. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Zé. Amém, Dilano. Amém, irmão Pedro. Amém, irmãos. Tinha uma coisa que me inculcava antes,
quando sempre falava assim, ele sempre ouvia assim dos irmãos, nós somos um, somos um. Mas hoje eu vejo que só existe uma maneira da gente ser um. É se nós estamos praticando a mesma coisa e falando a mesma coisa. O que nós vemos e observamos, o que hoje acontece na nossa região, é que agora nós podemos dizer que nós estamos realmente sendo um, porque existe uma palavra que está nos unindo e nos levando a avançar, que é essa palavra profética. Então, a partir do momento que as igrejas, e é muito bom que essa reunião aqui tem vários irmãos responsáveis das igrejas, nós precisamos compreender que o que faz a obra é a palavra profética, como nós vimos, e ela é a única que nos faz um, porque a nossa unidade não é a unidade de nós mesmos, a nossa unidade é o falar profético. É quando nós pegamos essa palavra com simplicidade, com obediência, crendo nessa palavra e praticando, ela vai operar, ela vai produzir, e os resultados estão aí, não precisa inventar nada. E ser fiel ao que o Senhor tem dado para nós. Eu tenho viajado às igrejas, tenho visitado as igrejas do Piauí, e o que eu tenho falado com os irmãos é somente isso. Mostrar para eles, irmãos, o que o Senhor tem dado para nós é suficiente, nós não precisamos mais ficar inventando a roda, não precisamos mais ficar buscando outras coisas além daquilo que o Senhor tem dado para nós. Porque é essa palavra aí que vai edificar as igrejas, é essa palavra aí que vai levar a gente a avançar, é essa palavra aí que vai trazer o reino, vai trazer o Senhor de volta, a presente verdade, é que vai fazer com que as igrejas ela tenha realmente mudar a sua cara, né? A região ser de fato uma por falar profético e ser um por apóstolo. Porque, de certa forma, nós estamos seguindo de perto, é o que o irmão Pedro falou hoje, né? Essa pandemia, de certa forma, ela pode ter parecido algo muito negativo, mas para nós foi excelente. Nunca as igrejas viram em tempo real o falar profético, que antes precisava ir na instância, precisava ir em São Paulo, e quem podia ir, ia, quem não podia, ficava esperando essa palavra estar disponível, e às vezes não tinha tanto acesso como tem agora. E agora não. O falar profético está entrando dentro da casa dos irmãos, as igrejas estão sendo alinhadas com essa palavra, e isso é maravilhoso. Eu lembro quando o irmão Pedro, conversando conosco, ele falava uma coisa muito interessante e aqui me chamou muita atenção, porque assim, ele disse, olha, eu não posso estar com vocês, mas a única coisa que eu posso fazer é aproximar vocês com o apóstolo, aproximar vocês com o falar do irmão Dono. Então, aquilo ficou em mim. Quando veio agora a oportunidade de irmão Pedro estar agora assumindo essa obra, juntamente com ele e os demais apóstolos, agora, esse papel é nosso. De nós aproximarmos as igrejas com esse falar profético. É por isso que quando eu viajo às igrejas do Piauí hoje, eu não falo outra coisa. É somente isso. Levar os irmãos a pegar isso que nós temos com mais firmeza, tá certo? Levar para os irmãos. Porque esse ensinamento que nós estamos tendo, como o irmão Pedro compartilhou uma mensagem há 2 semanas atrás, o ensinamento dos apóstolos perseveravam unânime, né? O ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão, nós vimos que esse ensinamento dos apóstolos é o ensinamento do Filho, que, por sua vez, não era dele, era do Pai. Então, o que é o ensinamento dos apóstolos? É um ensinamento que vem diretamente do Pai e que está chegando até as igrejas, está chegando até nós. E aí o resultado o que é? Vai operar e ficar evidente. Ainda que nós sejamos tão pouco, tão pequenos, mas essa obra é do Espírito.
Então, o Espírito faz porque ele encontra pessoas que dão retorno. Se todos nós, todos os irmãos da região, ver isso, irmão, não tem como o seu região, aqui no Piauí, no Maranhão, no Pará, no Amapá. Irmãos, você vê alegria no coração dos irmãos. Eu tenho uma igreja aqui, meu Pedro, que está acontecendo um caso engraçado. As irmãs que têm esposos que não reúnem estão ganhando os maridos. Os maridos estão todos se convertendo. E os homens estão ficando loucos. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Aí só porque está praticando essa palavra, só porque está sendo fiel a isso aqui, olha que maravilha. Ó Senhor Jesus. Então, assim, realmente, irmãos, isso é tremendo que você falou aqui, é maravilhoso isso aí. E ser fiel, seguir de perto esse falar, aquilo que o Cleiton falou também, né? Acompanhar, não só seguir de perto o ensino, mas o procedimento, a fé, o amor, a pureza. Realmente é um momento agora de nós sermos cúmplices, tá certo? Sendo homem de confiança, tendo intimidade com o corpo, tá certo? E empatia. E o resultado, irmão, é isso aí que nós estamos vendo. Senhor Jesus. E é isso aí, irmão. Jesus é o Senhor. Irmão Jonas. Estão me ouvindo, né? Eu tenho, como os irmãos sabem, eu sempre acompanhado o irmão Pedro já há alguns anos, né? Na realidade, eu conheço o Pedro faz 45 anos, né, Pedro? 45, 46 anos. É, verdade. Então, eu acho que do grupo que está reunido aqui, eu acho que eu quase sou... a minha idade aí, Jonas. Então, eu sou uma testemunha, né? Poucas vezes, irmãos, eu vi o Pedro abrir o coração dele, como ele abriu hoje com vocês, né? Então, isso quer dizer que ele tem, os irmãos do Cone Norte, uma estima muito alta com vocês, né? E o compromisso de vocês hoje ficou mais pesado, né? Se tiver alguém ainda em cima do muro, era bom tomar uma posição firme, né? Eu acredito que, dentre nós, os irmãos que estão aqui nesse grupo, participando dessa reunião, não tem ninguém em cima do muro. Graças a Deus, nós tomamos uma posição. E quando a gente toma uma posição, irmãos, é um caminho. Você pode pensar no primeiro instante que você vai estar seguindo um homem, que você vai isso. Pelo contrário, irmãos, é um descanso. Quando você tem a palavra profética e você obedece, é bênção para você, para a igreja, para a sua família. Eu tenho visto nessa história longa, né, que eu tenho na vida da igreja já há tanto tempo, eu, sinceramente, irmãos, eu não vi pessoas se darem bem quando se quiseram com aquela mania. Eu também tenho espírito. É o mesmo falar da irmã de Moisés, né? Deus só fala através de Moisés? É uma pergunta. Deus fala através de você, mas tem alguns, irmãos, que Deus fala face a face. E o irmão Pedro, quando eu hoje até em conversa com os irmãos, o irmão Pedro até se arrisca em falar as coisas que ele está falando, porque alguns podem até
entender, o irmão Pedro falou hoje, né, que ele pode estar querendo puxar, como dizemos aqui em São Paulo, né, puxar a sardinha para o seu lado. Mas a responsabilidade, né, eu estou falando um pouco do irmão, mas eu quero que os irmãos entendam. Para nós, irmãos, para ele é um peso, é uma responsabilidade muito grande. Eu me lembro que na última reunião que nós tivemos aqui com o Cone Norte, o irmão Pedro falou da dificuldade, da responsabilidade de formatar uma mensagem para passar para nós. Ele tem que estudar, orar, ir diante de Deus. Eu acredito que o irmão Pedro possa ter. Será que isso vem de Deus? Será que não? São coisas que devem passar pela cabeça dele, para passar aí, passa para nós essa palavra. E para nós que recebemos, é um descanso, é um refrigério. Não tenho dificuldade, eu não tenho dificuldade, irmãos, de seguir. Sabe, eu sigo a Deus, eu não sigo a homens. Desculpa, irmão, quando você fala que não segue a homem, você não segue nem a Deus. Eu não sigo, meu negócio é direto com Deus. Na obra, aquilo que o irmão Pedro falou, a questão do joio, a questão do trigo, na questão da obra, irmãos, todas as nossas obras vão ser manifestas. E nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo e nós daremos conta do que nós fizemos, das obras que fizemos através do nosso corpo. É sério isso, né? E quando nós temos um irmão na nossa frente que está indo diante do Senhor buscar a revelação, trazer para nós uma coisa tranquila, nós abrimos mão disso aí e a gente quer se atrever a nós mesmos. Não, eu também tenho espírito. É lógico que tem espírito. Todos nós temos espírito. Não é questão, irmão, da salvação. Não estamos falando, não é questão da salvação que está em jogo aqui, mas é questão da nossa posição, do nosso lugar na obra, e isso está diretamente ligado com o nosso galardão. Eu me sinto descansado, né, nesse aspecto. Como o irmão Pedro falou, tem luta, mas nós temos hoje, podemos dizer que nós temos hoje um guarda-chuva, né? Nós podemos ficar nessa sombra, nos apoiar, e nós sabemos o ministério que o Senhor nos colocou e confiou esse ministério para alguns homens. Então, para a região 2, né, para o Cone Norte, eu acredito que o irmão Pedro abriu hoje o coração, falou algumas coisas que eu sempre estou com ele, dificilmente a gente vê ele falando, mas o Leno bem colocou, né, o Pedro, eu acredito que o Pedro pode contar com os valentes, né, do Cone Norte. Os irmãos têm demonstrado isso através das obras, praticando aquilo que está sendo falado através do falar profético, né? Eu sempre tenho esse conceito, não sei se falava a palavra correta, dos irmãos aí do Cone Norte, que sempre são irmãos simples, que querem cooperar, querem estar junto com o irmão Pedro, junto com os irmãos que o Senhor colocou na nossa frente. Que Deus continue dando esse coração para todos nós, principalmente também para vocês, que essa reunião possa confirmar aquilo que nós já estamos fazendo e vamos fazer daqui para frente. Então, Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Bem, irmão Jonas, nós que agradecemos, irmão, pela sua participação. Irmão Pedro, teria condições de nós marcarmos dia 12 de julho a nossa comunhão do mês que vem? É uma segunda-feira. Não é conferência jovem, não? É verdade.
Então, depois da conferência de jovens, a gente marca, tá bom? Tá bom. E agradecer aí ao nosso amado irmão Pedro pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Agradecer também ao Jonas por estar aqui junto conosco. Agradecer a todos os irmãos responsáveis que participaram dessa comunhão. E é isso aí, irmãos. Vamos ter um andar estoiquel, um andar de um exército com a mesma direção, com o mesmo foco, na mesma trombeta, porque dessa forma nós somos abençoados. E não é só abençoado na parte espiritual, na nossa parte humana também. Amém. Então, Deus vai nos abençoando e Deus vai usando cada um de nós aí. Irmão Amém. Jonas, irmão Pedro, queríamos despedir, queríamos que você se despedisse de nós e pedir para o irmão Jonas fazer a oração final, né? Palavras finais. Lennon, então, deixe-me só assim, tranquilizar vocês. Esse abrir do meu coração não era para duvidar de alguns de vocês, os principais estejam ainda por cima do muro. Eu conheço o coração de vocês, eu sei que vocês deram, né, um voto de confiança ao Senhor, né, seguiram essa palavra, né, crendo no profeta. Então, assim, o que eu falei, na verdade, foi reafirmar essa relação de confiança, né? Reafirmar essa relação de confiança. E se porventura, se houver alguém, né, assim, alguém ainda, né, não esteja totalmente claro com relação a isso, que essa noite tenha se definido, né? Tenha descido do muro, né, e juntado a todos nós, né, para nós lutarmos, porque eu vou repetir aquilo de Atos 20, né? Eu em nada considero a vida preciosa para mim. Não Sim. tenho preocupação nenhuma de me exaltar, não tenho preocupação nenhuma, né, de que os irmãos me considerem alguma coisa que não sou. Eu só estou preocupado para que, né, o ministério do Senhor não seja censurado, que o ministério do Senhor saia com poder, né, a palavra do Senhor saia com poder, porque aí está toda a chave do nosso sucesso, da nossa prosperidade. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então, essa é a minha única preocupação. Não é em me exaltar, porque é muito difícil apóstolo Paulo falar por si mesmo. É muito difícil para eu falar, né, de mim mesmo. Mas eu falo me arriscando, mas é porque eu falo para um hall de pessoas que me conhecem. Conhecem o meu coração, não tem ambição nenhuma no coração, nada considero precioso para mim na minha vida, mas eu só quero terminar a minha carreira e completar o ministério do Evangelho da Graça, né? Então, eu confio em vocês, vocês são, né, estão no meu coração, eu sei que vocês estão totalmente um comigo, né? Amém, irmão. Amém. Irmão Jonas, pode orar aí por nós, irmãos. Amém. Irmão. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa reunião que trouxe bastante luz para nós. Pedimos a tua bênção, Senhor, para cada um que está aqui nessa reunião, guardando-nos do mal, guardando as nossas famílias, guardando o nosso corpo, a nossa saúde, para continuar te servindo. Mesmo recebendo ataques de vez em quando, mas, Senhor, nós queremos manter fiéis ao Senhor, fiéis à sua obra, ao seu ministério e ao profeta que o Senhor colocou para nos liderar. Pedimos especialmente pelo irmão Pedro, continua guardando este irmão, guardando a sua família, guardando a sua mente, a sua saúde, para que possa continuar falando aquilo que está no teu coração para nós. E também pedimos, Senhor, para que, se houver alguém que pode estar ainda numa situação de indecisão, que possa tomar uma posição firme, te seguir e te servir através desse falar profético.
Nos abençoa, Senhor. A bênção que nós mais pedimos é a tua presença. Sê conosco, sê com a região 2, guarda os irmãos responsáveis de cada igreja, os irmãos cooperadores, as irmãs, os jovens. Senhor, pedimos de uma maneira geral, o Senhor possa ser com as obras das nossas mãos. Nós te amamos, Jesus. Amém.